Olá, mulher de Deus! Hoje eu trago um assunto muito interessante e que foi pedido por vocês aí nos comentários. Relacionamento abusivo. E aí, o que você acha? Os crentes também passam por isso? Mulheres crentes também podem viver num relacionamento abusivo? E aí, mulher de Deus? E mulheres de pastores, diáconos, presbíteros também passam por essa situação? E os homens? Deixa aí seu comentário que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito delicado e a gente vai usar como base a poderosa palavra de Deus, que hoje está aqui, online, em várias versões, para que a gente possa ter um embasamento firme nesse assunto que é muito escondido e oculto no meio das mulheres cristãs. Vamos lá, minha princesinha? Bom, mulher de Deus, relacionamento abusivo é algo que muitas de nós estão nesse momento vivendo. E não importa se é homem ou se é mulher, tem um homem também passando por relacionamento abusivo, casado com mulher cristã. Sim, tem. O relacionamento abusivo se concretiza quando um dos dois começa a usar de agressão. Pode ser agressão física, pode ser agressão psicológica, aonde a vítima começa a ser agredida com palavras. Pode ser também agressão espiritual, onde o outro usa as coisas espirituais para manter a pessoa sob o seu controle, o seu domínio. Por exemplo, quando a pessoa fala, se você sair daqui, você vai para o inferno. Quando a outra pessoa não concorda com o que ele quer, ele vira e diz, você está endemoniada. Usa de agressão espiritual para coagir, para ameaçar ou para manter a vítima no seu domínio e no seu controle. Eu acredito que isto sempre foi comum. Só que no tempos atrás, as coisas aconteciam de uma forma encoberta e as mulheres eram ensinadas a se calar, a aguentar, a suportar. E qual é o final disso? O final disso é sempre um final trágico. Quando um não mata o outro, quando o outro começa a passar por tanta agressão psicológica que começa a adoecer, começa a desenvolver câncer, começa a desenvolver problemas de coluna, fibromialgia e muitas outras doenças psicossomáticas que são resultado de anos que a pessoa vem suportando um relacionamento abusivo, apenas calar e orar. Esta é a ordem de muitos líderes e de muitas líderes para mulheres que chegam muitas vezes num gabinete pastoral ou procuram um líder espiritual pedindo ajuda, pedindo aconselhamento. Muitas vezes a pessoa volta para casa e algumas vezes é até assassinada, como eu já vi casos no Brasil, onde a mulher cristã relatando ao pastor que o seu marido já estava agredindo ela fisicamente, depois de anos de agressão psicológica e agressão espiritual. E a palavra do pastor era sempre a mesma: volte para casa, suporte, aguente tudo, corando, calada, porque você tem que ser bem submissa. Até que um dia que a família procurou o pastor para fazer o velório, porque o esposo assassinou a mulher com ferro de passar, meteu na cabeça dela e deu traumatismo craniano. Então há casos no Brasil de violência extrema no meio de lar cristão. Muitas vezes também acontece que a mulher vai até o gabinete pastoral falar com o pastor, com a pastora, e o seu marido é um diácono, é um presbítero, é uma autoridade até da igreja. Mas na maioria dos casos, ela é
ensinada a voltar para casa e se calar, e o esposo não é nem chamado ao gabinete para conversar ou para ser exortado pelo fato de ser uma autoridade na igreja. Então a gente vê aí situações onde parece que a pessoa não tem ajuda, não encontra socorro, não encontra uma saída. Mas vamos lá, o primeiro texto que eu quero trazer é o texto que está em João 7, que diz o seguinte: depois disso, Jesus andava pela Galileia. Ele não queria mais andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Amém, mulher de Deus? Você ouviu bem esse texto? Jesus não andava mais pela Judeia, ele foi para a Galileia. Por quê? Porque ele quis? Não, porque os judeus o queriam matá-lo. Então Jesus, o Filho de Deus, ele não ficou aonde ele estava sendo oprimido, aonde ele estava sendo perseguido, aonde existia pessoas que queriam matá-lo. Ele não ficou. Há outro texto no livro de Mateus que diz o seguinte: quando, porém, vos perseguirem num lugar, fuja para outro. O abuso num relacionamento é uma perseguição. Um começa a perseguir o outro, começa a denegrir o outro, começa a massacrar o outro. Qual é a estratégia que Jesus está nos dando? Fuja. Vou repetir, tá? Fuja. Jesus está dizendo, se você for perseguida, oprimida, abusada num lugar, fuja para outro. Ei, Jesus nunca mandou você ficar num lugar sendo perseguido, gente falando que vai te matar, gente te oprimindo, gente denegrindo a sua imagem, desmoralizando o seu íntimo. Jesus nunca disse, fique nesse lugar, pelo contrário, fugir para outro. Então, a ordem do Senhor para a mulher que está vivendo relacionamento abusivo é: fuja, saia daí. Essa situação vai te adoecer. Essa situação é de perigo. Isso pode terminar em morte. Ah, não, mas Deus, Ele vai me proteger. Amada, olha o que a palavra de Deus diz, que quando o rei Herodes foi atrás para matar Jesus, José, o marido de Maria, foi avisado em sonho para ele fugir para o Egito. Uma mulher sábia precisa entender qual é a hora de fugir, de sair daquele lugar. Que o abuso já se tornou algo tão forte, tão real, tão sem respeito, tão dominador, que você não tem mais controle da situação, você não tem mais condição psicológica de orar por você, quanto mais pelo agressor. Então, essa é a ordem do Senhor Jesus. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fuja para outro. Isso já acontece muitas vezes no namoro. E existem situações onde a pessoa fala, se você largar de mim, eu te mato. E quando a pessoa fala para outra, eu te mato ou eu vou te matar, leve a sério. Porque as escrituras sagradas diz que a boca fala o que está cheio o coração. Quando a pessoa começa a falar que vai matar, é porque Satanás já está, fazendo um ninho no coração dessa pessoa e já está colocando no coração dele a ideia de matar. Então Deus, ele dá sinais. Se alguém fala que vai te matar, fuja dessa pessoa. Saia de perto dela. Se livre desse laço do passarinheiro. E nós sabemos que aqui no Brasil, muitas vezes, a polícia, muitas vezes uma queixa não adianta muito. Muitas mulheres que foram assassinadas aqui no Brasil, a maioria delas havia dado queixa. Não coloque na mão da polícia
uma situação que ela não tem o controle. Saia deste lugar, saia deste relacionamento. Agora, algumas vezes, alguns relacionamentos abusivos não estão nesse nível de ameaça de morte, mas estão naquele nível que a gente conhece, chantagem emocional. Ah, se você não ficar comigo, eu vou me matar. Fique muito atenta que um dos primeiros sinais do relacionamento abusivo é a chantagem emocional, aí começa a virar ataques contra a sua pessoa, contra o seu caráter, contra a sua autoestima, até chegar em ameaças. Agora eu quero falar para as mulheres casadas. O recado que eu tenho para as mulheres casadas que estão vivendo relacionamento abusivo é o mesmo das solteiras. Fuja deste lugar. Só tem um diferencial. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Olha aí, se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Minha princesa, esse texto aqui, a palavra está falando para um casal onde não há adultério. O caso do adultério, nós já falamos. Eu vou deixar o card aqui em cima para você acessar o vídeo que eu falo no caso quando um dos dois comete adultério no casamento, que a vítima fica livre. Mas nesse caso aqui, ele não está falando de adultério. Ele falou de adultério? Ele falou de relações sexuais ilícitas? Não. Ele está falando aqui de um casamento aonde não há adultério. Porque pode acontecer, e muito, de homens que não cometem adultério, porque são homens cristãos, mas humilha a esposa, pisa na esposa, agride a esposa, mas não comete adultério. Não é por respeito à esposa. Não. Porque os religiosos, eles não pecam, não é por respeito a outros, é por medo de ir para o inferno. Como a palavra fala sobre relações sexuais ilícitas e adultério, eles não praticam. Pelo menos não pratica o carnal, o ato em si. Muitos deles estão envolvidos com pornografia e com fantasias na mente. Agora vamos ver o outro versículo. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Aqui a palavra de Deus, novamente, Jesus, na sua grande misericórdia, meu Deus, Jesus é bom. Jesus ama as mulheres. Na sua grande misericórdia, Ele dá a opção de você se apartar, de você preferir viver sozinha do que viver ao lado de uma pessoa que te agride, que te denigre, que te persegue, que te ameaça. Só que lhe deixa bem claro, se você quiser se apartar, não quer mais conviver com essa pessoa que no passado você fez uma aliança, mas hoje a situação chegou nesse ponto, você pode se apartar. Mas o Senhor deixa bem claro que fique sem casar. Ou então, se quer viver vida de casada, que se reconcilie com o seu marido. Você entendeu, minha princesa? Aqui o Senhor está dando uma brecha nas Escrituras Sagradas para a mulher que não suporta mais viver com o marido, que ela pode sim viver sozinha. O Senhor está dizendo, você não é obrigada a viver com ninguém. Você é livre
para viver sozinha, nesse caso. Não no caso do adultério, onde você é livre para casar de novo, para ter novo amor, para viver do jeito que você quiser. Aqui é diferente. E eu conheço o caso de muitas mulheres que saíram fora desses relacionamentos abusivos, mesmo sabendo que ia viver sozinha. Porque o marido não adulterou, o marido não traiu, mas é um cavalo, é ignorante, agredia, abusava dela até sexualmente. Eu estou falando onde a pessoa começa a te agredir psicologicamente, que aquilo vai te adoecendo. Eu estou falando onde o homem em casa é um e na igreja ele é outro, educado, amável, pega na sua mão, mas em casa ele trata você como um cachorro sarnento, isso há muito tempo, e você não quer viver essa aparência. Muitas vezes para ele está tudo bem, para ele está tudo ótimo, ele mostra socialmente que ele é um homem de Deus, muitas vezes é um líder até na igreja, só que é a sua vida, é a sua história. E casamento não é uma prisão. Mas missionário, a oração não muda a pessoa? Muda. Mas a oração precisa ser acompanhada com ação. Tiago disse que a oração sem ação é morta. E quando você está orando por um homem, para ele deixar de ser ignorante, soberbo, arrogante, agressivo, mas você aceita tudo que ele faz, qual é a mensagem que você está passando para ele? Que o que ele faz está certo. Que pelo fato de você ser esposa dele, ele pode sim te massacrar. Então a sua oração não está em alinhamento com a sua atitude. Qual seria a atitude em alinhamento com a sua oração? Agredir ele? Não. A palavra do Senhor diz, não pagai o mal com o mal. Então a palavra diz que não é para você agredir ele, que acaba chegando a esse ponto, que a pessoa vai ficando tão desequilibrada, tão doente emocionalmente, que ela fica agressiva também. Mas qual é a atitude que está em alinhamento com o que você está orando? Quando você fala para ele, você vai me perder, porque você não está me respeitando, você não está cuidando do nosso amor, você não está sendo um homem íntegro, sincero e verdadeiro dentro do nosso lar. Eu tenho um testemunho de uma irmã, ela tinha 52 anos por aí, e viveu uma vida de abuso. Ela me disse que logo depois que ela acabou de se casar, um homem que era pastor auxiliar na igreja, foi diácono, foi presbítero, se tornou pastor auxiliar na igreja e tinha atitudes abusivas com ela. Ela me disse, missionária, sempre quando eu procurava uma ajuda, um socorro, meu Deus, a igreja é para ajudar as vítimas. A igreja não é para apoiar o agressor. Gente, vamos acordar. Como alguém chega no seu gabinete, como alguém chega diante de você pedindo um conselho e você apoia o agressor, e você protege o agressor e deixa a vítima. E ela disse, missionária, eu pedi ajuda. Às vezes íamos em encontros de casais e lá ele era um príncipe encantado. E às vezes eu falava para algumas pessoas na igreja e elas nem acreditavam de tanto que na igreja ele era um artista, um homem tão educado. Mas eu sei o que eu passava no meu lar. As agressões. Não tinha acesso a nenhum recurso financeiro, tudo era na mão dele. Palavras que me feriam. Às vezes ele me beliscava, nunca chegou a me bater, mas me ameaçava. Me tratava com frieza, com desprezo. E esse controle financeiro é o que fortalece mais ainda o aprisionamento. Porque tudo caía na mão dele, então ela não tinha um recurso para sair daquela situação. Até que um dia, e ela tomou uma decisão.
de sair daquele cativeiro. Ela já estava doente, seus filhos já estavam crescidos, e ela deu a notícia para ele: olha, eu estou saindo de casa, eu estou saindo deste relacionamento. E a primeira palavra que ele disse é: vai para o inferno, hein? Você fica sabendo que você vai para o inferno. Arrumou um lugar, uma kitnetzinha, tinha só um colchãozinho e as roupas dela. Ficou só com um pouquinho de roupa, porque quando foi voltar para buscar as outras roupas, ele tinha colocado fogo. Avisou para a igreja que estava se apartando dele, que preferia viver sozinha. Ele falou na igreja que ela era adúltera. Não teve o apoio da igreja, não teve o apoio dos filhos. Na igreja ela foi julgada, condenada, crucificada, e ele foi colocado como vítima. Fizeram a reunião, tinha pessoas dando testemunho de ter visto ela com homens. Ela calada, foi viver a vida dela, foi seguir o caminho dela, foi lutar pela sua liberdade, porque a palavra do Senhor diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas ela nunca largou de Jesus, procurou outra igreja, onde ninguém conhecia, e ali ela buscava o Senhor, ali ela chorava nos pés do Senhor, e ali ela dizia: Deus, agora o Senhor é meu esposo, porque eu sei que o Senhor é um esposo bom, eu sei que o Senhor é um esposo amoroso, eu sei que o Senhor é um esposo que vai cuidar de mim, o Senhor não vai me humilhar, me pisar. Mulheres de Deus, ela foi florescendo. Ela foi florescendo. As enfermidades foram passando, ela começou a estudar, melhorou no seu trabalho. Deus foi abençoando. Como Deus cuida de uma mulher na qual Ele é o esposo. Como Deus cuida de uma mulher que se entrega nos braços dele. E ela melhorou do trabalho e mudou para um lugar melhor e começou a cuidar dela, fazer caminhada, ir nos congressos, arrumou amigas, começou a trabalhar na igreja e começou a ter uma vida cheia de alegria, de abundância. E ela me disse: missionária, eu nunca tinha vivido isso. Eu me casei muito jovem e achei que servir a Cristo era carregar um fardo pesado. Aí os filhos foram vendo. Aí ele lá na igreja, a máscara dele foi caindo, porque Deus vai mostrando, vai revelando. Mulher de Deus. E ela aposentou. Aí um belo dia, quem que bate na casa dela? O marido. Entrou, já não era mais uma kitnet, entrou, disse que queria conversar. Ela fez um café para ele chorou, conversou, foi embora. Depois de um dia ela sai de manhã para fazer a caminhada. Quem está lá no calçadão? O marido. Foram fazer uma caminhada juntos. E assim, eles se tornaram grandes amigos. Ele ficou enfermo, ela vai lá, cuida dele, no apartamento dele, dá apoio. Mas ela disse: da minha liberdade, eu não abro mais mão. Os filhos foram voltando, tudo sem graça, porque, irmãs, quando há Deus na nossa vida, Deus dá o respaldo. Quando há santidade na nossa vida, Deus dá o respaldo. É diferente quando uma mulher diz: ai, meu marido está com relacionamento abusivo, mas está já de olho em outro. É diferente quando você está baseado na palavra de Deus, quando a única coisa que você quer é dignidade, é respeito. É diferente. E sabe qual é o interessante disso, desse testemunho? É que ela me disse que quando ela se apartou, quando ela saiu daquele ambiente opressivo, quando ela saiu daquela masmorra que ela viveu tantos anos, daquela vida que mantinha a mente dela em dor e angústia, que ela foi para o cantinho dela, que ela começou a viver a vida dela. Ela falou: missionária, eu tive paz, até por orar por ele, porque eu o perdoei. Eu o perdoei, eu não guardava mágoa dele.
Então, quando eu fui viver minha vida, quando eu comecei a desfrutar da liberdade que Jesus dá para os seus servos, eu pude perdoá-lo. Se eu tivesse permanecido ali, sendo massacrada, aquilo já estava surgindo em mim, uma ferida, um ódio, uma mágoa, uma fúria. Eu orava, sabe para quê, missionária? Para Deus matar ele. Deus, por que o Senhor não mata ele para mim ser livre? Mas quando eu estava na minha vida, no meu canto, em paz, com a presença de Deus, quando eu desfrutei da liberdade do Espírito Santo, eu tive pena dele. Eu tive misericórdia. E pude orar para Deus também, transformar a vida dele. Você é livre. Porque o Espírito Santo está aí dentro de você. E aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Beijo no teu coração, mulher livre. E fica ligada no nosso canal. A qualquer momento a gente volta aí trazendo mais uma super power estratégia para você.